Olá, professores! É uma grande satisfação tê-los conosco neste terceiro episódio Trilha do Saber Estiagem, Anos Iniciais. Eu sou Josete, formadora do Centro de Formação Padre José de Anchieta, e aqui comigo está a outra formadora. Eu sou Isamara, também do Centro de Formação Padre José Anchieta, CEPAM. Estamos caminhando juntos, compartilhando saberes e experiências que enriquecem nossa prática pedagógica e fortalecem nosso compromisso com a educação de nossos estudantes. Eu e Isamara estamos aqui comprometidas, como toda a secretaria, em auxiliá-los nesse momento de estiagem. Em nome da professora Arlete Mendonça, secretária de Estado de Educação, da professora Georgette Borges, secretária pedagógica, da professora Regina Ortiz, diretora do Centro de Formação Padre José Anchieta, e da professora Adriana Rosa, gerente de formação do Centro de Formação Padre José de Anchieta, agradecemos pela dedicação de cada um de vocês e o comprometimento em fazer a diferença na educação de nossos estudantes. Vamos iniciar o nosso Trilha do Saber Estiagem? Professor, hoje eu quero compartilhar com vocês algo delicioso. Eu e Isamara vamos aqui fazer o bolo da felicidade. Olha, atenção aos nossos ingredientes. Será que vocês acham que eles são importantes, esses ingredientes, para esse bolo da felicidade? Vamos lá. 1 litro de amor, 3 colheres de sopa de gratidão, 800 kg de esperança, 2 xícaras de 200 ml de cooperação, 1 copo de 400 ml de alegria e 200 kg de fé. Modo de fazer: leve tudo ao coração, deixe ficar quentinho por 30 minutos. Depois, pegue com cuidado e distribua as porções para seus amigos. Você aceita um pedaço de bolo, professor? Do bolo da felicidade? Vamos iniciar o nosso terceiro episódio do Trilha do Saber Estiagem, Anos Iniciais? Então, vamos relembrar o que foi trabalhado desde o primeiro episódio, não é? Com a sequência didática. O que não pode faltar numa sequência didática? O tema. Sobre o que eu vou trabalhar? Quais os objetivos que eu quero alcançar com este tema? Dentro desses objetivos, quais os objetos de conhecimento serão trabalhados? E dentro desses objetos de conhecimento, quais serão as habilidades que me indicarão os componentes curriculares a trabalhar? Para isso, quanto tempo eu utilizarei para desenvolver esta habilidade? Quais os recursos ou os materiais que eu precisarei para desenvolver esta habilidade? Não é? Aí, o detalhamento da atividade para desenvolver a habilidade que nós desejamos. E, por fim, como será avaliado? Vocês viram que no primeiro episódio, nós desenvolvemos a sequência didática como um todo, a metodologia da sequência didática, não é? Cada atividade vai aprofundando. E no segundo episódio, nós desenvolvemos mais alguns procedimentos, né, metodológicos dentro desta sequência didática. E agora o nosso foco será a avaliação
dentro desta sequência didática. Qual é o nosso título da sequência didática neste terceiro episódio? Avaliar para aprender. A magia das sequências didáticas. Você lembra que no episódio 2, se eu não me engano, a Josete comentou sobre a questão, aliás, desde o primeiro, a Josete comentou sobre a questão de eu tenho os objetivos a alcançar. No momento que eu vi que o percurso mudou, a partir da conversa com o meu estudante, então eu posso mudar também esses objetivos. Então, lembrando, quanto é importante estar avaliando todo o processo, não é? O nosso foco neste terceiro episódio é a avaliação na sequência didática. Os benefícios da avaliação na sequência didática estão justamente no caráter contínuo e formativo. Ou seja, não deixe para avaliar o teu cursista, o teu aluno, só no final da sequência didática. Fez uma atividade? Avalie. Esse daí é importante para que você possa saber se aquela atividade ela está contente ou não, se você precisa modificar os teus parâmetros avaliativos, ok? E identifico informações que não, de acordo com Bauer, nós temos aqui olha essa fala dele, identifique informações que não conseguiria com instrumento apenas. Caso de uma prova, ao final do semestre, esta não proporciona uma intervenção pedagógica para sanar as dificuldades durante a trajetória. Por isso, a importância de nós estarmos trabalhando com vários instrumentos avaliativos, várias estratégias avaliativas. Eu não posso estar trabalhando apenas com um, porque senão aquele meu estudante que, por exemplo, ele fica nervoso numa apresentação oral, mas ele vai muito bem escrita, se eu fizer só atividade oral, eu vou estar penalizando. Por isso que é o bom estar dosando e trabalhar. Como eu dei aqui o exemplo, se esse meu estudante, ele fica nervoso numa apresentação oral, eu vou estar trabalhando para que ele possa estar passando por essa dificuldade e ele possa estar trabalhando, apresentando um trabalho normalmente, ok, professor? Então, a avaliação diagnóstica, aquela nossa primeira, né, oferece uma visão geral das dificuldades e do conhecimento prévio desses estudantes, né, sobre aquele assunto que nós estamos abordando. Pode ser realizada por meio de diferentes instrumentos, como a colega falou anteriormente, como atividades orais, escritas ou mesmo desenhos, né? Então, a partir disso, nós podemos verificar que nós podemos fazer as intervenções planejadas, né, durante o processo de ensino, que ele nos permite observar o progresso dos estudantes. As atividades vão aprofundando aquele objeto de conhecimento que nós levamos para o nosso estudante. Então, a partir dali, nós vamos observando o progresso desse estudante. Nós já estamos trabalhando aí a avaliação formativa ou processual, não é? Que também vem a partir da diagnóstica, criando uma oportunidade para que eles revisitem tópicos e refaçam atividades que erraram anteriormente. Ou seja, você vai sempre indo e vindo. Vocês lembram na atividade lá do bicho alfabeto, que, por exemplo, foi pedido desenhe ou crie um bicho alfabeto. Se nós temos crianças muito pequenas que só sabem desenhar, então elas vão desenhar dentro das perspectivas delas, mas nós temos lá crianças de 4º, 5º ano que podem construir, de 3º ano, que podem construir com sucatas, com sementes, construir aquele bicho alfabeto, não é? Então, aí nós podemos ver o desenvolvimento processual desse nosso estudante. Além disso, professor, pode reavaliar também as práticas e verificar se os objetivos estabelecidos estão sendo alcançados. Olha como é importante essa intervenção. No momento que eu vejo que aquele caminho não está dando muito certo, eu vou mudando no caminhar, durante esse caminhar.
ok? As intervenções planejadas durante o processo de ensino, eles permitem observar progresso dos estudantes desde a avaliação diagnóstica, né, passando pela formativa, criando uma oportunidade para que eles revisitem tópicos e refaçam naturalmente. Lembrando que o nosso sistema é um sistema que utiliza a avaliação sumativa. Então, a partir deste processo, nós podemos avaliar com notas ou com conceitos esse nosso estudante. Agora, para ser uma avaliação realmente formativa, você não pode apenas estar dividindo as notas. Você pode verificar das notas se ele melhorou, ele entendeu no final do processo. Então, será que eu vou pegar a nota menor e vou juntar com aquela maior e dividir? Por que não dar essa nota a maior? Porque ele chegou naquele entendimento. É uma possibilidade, não é? Ou então fazer mais uma nota para que melhore ainda mais essa avaliação sumativa do nosso estudante. E como vocês perceberam que nós iniciamos com o nosso bolo da felicidade, o nosso gênero textual que iremos trabalhar hoje no nosso terceiro encontro formativo na sequência didática é a receita. E o nosso objetivo é desenvolver competências cognitivas e socioemocionais por meio da exploração do tema receitas, promovendo a inter-relação entre diferentes áreas do conhecimento, a fim de estimular a criatividade, a alimentação saudável e a valorização da cultura alimentar local. Então, o que nós vamos aí abordar? Quais os nossos objetos de conhecimento que nós vamos abordar nesta receita? Quais as habilidades? Novamente, olha como nós estamos numa sequência. Novamente, nós trouxemos várias habilidades aqui, estão conosco. Vamos apresentar duas para vocês. Vocês poderão acrescentar dentro da sua perspectiva o que vai ser trabalhado. Por exemplo, aqui eu vou ler o alfanumérico, F05, CI09, ou seja, já deu para identificar que é para o 5º ano, né, de ciências. Discutir a ocorrência de distúrbios nutricionais, como a obesidade, entre crianças e jovens, a partir da análise de seus hábitos, tipos de alimento ingerido, prática de atividade física, etc. Olha, a receita nos possibilita a trabalhar aqui, ao mesmo tempo que trabalha com ciências, já está indicando, por exemplo, a educação física, que é lá, né, de linguagem, da área de linguagem. E aqui peguei uma outra habilidade, o alfanumérico, EF04, GE08, de Geografia, o 4º ano. Descrever e discutir o processo de produção, transformação de matérias-primas, circulação e consumo de diferentes produtos. Então, com a receita, ele é um gênero textual riquíssimo que nos possibilita trabalhar vários componentes curriculares, as áreas do conhecimento, e é um trabalho interdisciplinar e riquíssimo. E agora nós vamos mostrar para vocês uma receita, o bolo de macaxeira. Bolo de macaxeira cremoso. Não é verdade? E aí, aqui nós estamos aqui com a receita, que vocês estão vendo, eu posso trabalhar a língua portuguesa, a matemática, nós estamos dando aí os ingredientes, as porções, nós temos o quilo que você pode trabalhar, as quantidades, as medidas. E isso é um trabalho riquíssimo que você pode estar trabalhando com a tua turma. Por exemplo, pode fazer uma pesquisa, pedir para que eles possam fazer uma pesquisa, como é que é chamado em várias regiões do país a macaxeira, né? E nós temos também o modo de preparo. Nós temos esse modo de preparo do bolo cremoso, que é a próxima tela, que é o modo de preparo. E aí, no momento que ele está escrevendo,
ele vai estar escrevendo, você vai estar trabalhando, que é muito importante, trabalhando a escrita. Então, tem um modo de preparo, onde ele vai estar vendo o passo a passo dessa receita. Isso é importante. Você vai estar trabalhando língua portuguesa, vai estar trabalhando matemática, vai estar trabalhando ciências, porque está trabalhando a temperatura. Então, está vendo o quanto é riquíssimo, professor, trabalhar com a receita. E aí você pode estar dialogando com esses estudantes o detalhamento dessas atividades. Então, a leitura da receita, como a própria colega já colocou, né? Ele está trabalhando a leitura, não é? Você pode trabalhar a fluência leitora, pode trabalhar também o entendimento dele ao ler, não é? Escrever ou desenhar sua própria versão ou adaptação da receita. Por exemplo, ele vai trocando, é um bolo de macaxeira, o que ele gosta? Pode ser um outro bolo, não é? Quais os ingredientes que ele irá utilizar, no caso, o estudante, nesse outro bolo, nesse momento que ele cria uma receita. Ele vai substituindo aquela receita do bolo de macaxeira pelos ingredientes dele. Eu estou com meus estudantes, eles estão estudando em casa. Então, o caderno de bordo é muito importante, porque depois o professor pode ver esse desenvolvimento dele, não é? Na comunidade ou com os familiares, coletar diferentes receitas e ilustrar cada uma, criando um livro de receitas. Buscar lá com o papai, com a mamãe, com o titio, com o vovô ou com outra pessoa da comunidade alguma receita. Ele não sabe ainda escrever, ele está escrevendo muito pouco. Então, os desenhos são muito importantes, colagem, não é? Então, são atividades que podem ser desenvolvidas tanto à distância quanto no ambiente escolar. Uma outra atividade muito interessante, professor, e aí a gente está dando uma sugestão, e aí tu pode criar, recriar. Nós colocamos aqui, se a receita é de macaxeira, colocamos ali a macaxeira e aí a trilha, olha, que é a trilha criativa. Na trilha, escreva palavras com a última sílaba da palavra anterior. Então, nesse caso aqui, nós temos ali a macaxeira, né? Macaxeira. E aí é a sílaba. Você também pode trabalhar o som e aí fica a teu critério. Então, colocamos a macaxeira, a última sílaba é o R e o A. Então, colocamos ali rabeta. A última sílaba do rabeta é o T e o A, tá? Então, colocamos tacacá. E assim sucessivamente. Você pode colocar trabalhando os fonemas, as sílabas, pode ser só a letra, a última letra. Você pode trabalhar com frases e assim você pode criar e recriar. Essa é mais uma possibilidade que você pode estar trabalhando. Se de repente aquele aluno que ainda não está conseguindo escrever alfabeticamente o correto, deixa ele escrever como ele sabe, pede para ele desenhar também. Além de ele desenhar, ele escrever. Sempre coloque teu aluno para escrever o que ele desenhou. Tá certo, professor? Então, uma outra atividade, continuando com a nossa receita, não é? Um probleminha aí. Paulo e Rodrigo vão fazer um bolo de macaxeira. Continuam esses aí fazendo bolo de macaxeira, mas acham que uma receita é pouco. Então, vão dobrar as medidas e fazer 2 receitas. Vamos calcular as quantidades de ingredientes que irão precisar para fazer a receita em dobro, não é? Tem até repetido ali a palavra receita, sem problemas. Então, se eu tenho ali o ingrediente macaxeira, eu tenho com uma receita é 1 quilo, eu quero dobrar, são 2 receitas. Então, quanto que seria o dobro da receita, né? 1 quilo dobrando, desafio teu estudante a responder essa terceira coluna. Seriam 2 quilos, margarina, não é? Nesse caso aí foi margarina, 2 colheres de sopa. Então, quanto é o dobro de 2 colheres, não é? Lembrando que você já está trabalhando o quê? O que é o dobro, não é?
não é multiplicação? Então, nesse caso, pode ser uma multiplicação, mas ao mesmo tempo pode ser uma adição, não é? Aí vai depender do contexto de cada estudante, como é que ele, qual é o entendimento que ele já está tendo da matemática, né? Ovos, está falando ovos inteiros. Então, questiona, por que ovo inteiro? A gente tem ovo quebrado? Não, na realidade é porque vai utilizar a gema e a clara, né? E ali, se eu tenho 3 ovos, eu vou dobrar. Vai ser 3 vezes 2, 6. Ou 3 mais 3, 6. Então, aí tem várias... com os ingredientes, tem várias possibilidades de você trabalhar o dobro da receita, ok? E aí, professor, você continua dialogando com teus estudantes, é outra atividade, possibilidade que nós vamos estar colocando aqui para você. Dialogando com eles sobre esses ingredientes, a origem dos ingredientes utilizados como a macaxeira, os ovos, o coco, sobre os alimentos saudáveis, seus benefícios para a saúde, ele pode colocar no caderno de bordo. E aí nós estamos dando, sempre levar, professor, a reflexão, levar esse teu aluno à reflexão, à pesquisa, tá certo? De onde será o açúcar? Ele precisa de açúcar, mas será que se ele for muito doce, é tão saudável? Podemos trocar o açúcar por um outro ingrediente, fazer essas trocas. Isso é muito interessante para o nosso estudante, levá-los a fazer essas mudanças. Ele mesmo está fazendo essas intervenções. Olha o quanto é importante a questão, nós lemos há pouco, habilidades para vocês. O quanto é importante se guiar pelas habilidades, ou seja, o objetivo está bem claro. No momento que ela falou trocar os alimentos, esse alimento vai nutricionalmente não é tão bom, então eu vou colocar um outro alimento. Aqui a habilidade que eu li de ciências lá do 5º ano trabalha sobre essas questões, não é? Então, sempre está interligando. Essa questão da habilidade, professor, é para você, para o seu estudo, não para o nosso estudante, lembrando, tá certo? Por isso que nós estamos fazendo a interligação. E aqui mais uma atividade que nós vamos apresentar, esta imagem me lembrou pizza, né? Realizar uma entrevista com 10 pessoas, perguntando os tipos de alimentos que elas consomem em seu cotidiano. Eles vão buscar 10 pessoas e vão perguntar o que você come diariamente, por exemplo, uma comida que não pode faltar. E ele vai escrever no caderno deles. E depois, o que ele vai fazer com essa entrevista que ele fez com as 10 pessoas? Olha lá, olha o nosso gráfico, não é? Com os resultados da entrevista, criar um gráfico simples para apresentar os resultados. Aí, 10 pessoas, verificar cada pessoa, o que elas responderam. De repente, não vai usar ali 10 colunas, porque as 10 pessoas responderam sobre 5 alimentos somente. Aí vai ter 5 colunas, mas vai ter a resposta das 10 pessoas. E aquele nosso aluno, nosso estudante, vai estar trabalhando com um gráfico que já entrou para nós. Isso não foi trabalhado na nossa formação enquanto crianças, não é? Mas já trabalhamos com os nossos estudantes, que é leitura de gráficos. Lá, desde o 1º ano, já é desenvolvido com ele essa leitura de gráfico, não é? Aí, a partir do 2º ano, eles já vão começando a fazer esses gráficos a partir dessas pequenas pesquisas. Então, uma outra atividade, se você tiver, lembra que nós falamos que nós estamos dando várias possibilidades. Quem tem internet, quem não tem. Se você tiver acesso à internet, os teus estudantes tiverem acesso à internet, você pode fazer uma pesquisa online, usando a internet para pesquisar como que em diferentes culturas fazem uso da macaxeira e outras raízes em suas culinárias. E como eu falei no início, como também fazer uma pesquisa, como que ela é conhecida em várias regiões do nosso país.
em alguns lugares é aipim, não é verdade? Aqui para nós é a macaxeira. E outra coisa, professores, uma pesquisa muito interessante que você pode passar, ou eles podem fazer online, ou eles podem fazer perguntando dos seus familiares, quantos tipos de macaxeira que tem, que eles conhecem. Eu fui fazer um trabalho em São Gabriel da Cachoeira, não, São Gabriel não, foi em Santa Isabel do Rio Negro. Só que eu sabia que eu não sabia nada sobre macaxeira. Se eu não me engano, eles me apresentaram lá um trabalho, não sei se eram 17 tipos de macaxeira. Então, gente, nós não, para ver que da nossa região e nós não conhecemos. Então, peça para que eles façam essa pesquisa. Podemos fazer uma pesquisa online. E aí depois eles vão apresentar um relatório. Eles podem pesar um relatório oral. Se ele tiver internet, ele pode mandar pelo app, um WhatsApp, SMS. Ou então, se não tiver internet, ele pode fazer esse relatório mesmo oral. Ou então ele pode fazer escrito, contanto que ele não deixe de fazer a atividade proposta por você. Por isso que nós estamos dando várias possibilidades pedagógicas aqui para o teu cotidiano. Mais uma atividade. Olha o nosso experimento gastronômico, não é? Já nos remete aqui neste momento a mais uma possibilidade de alimento, né? Verifique junto aos seus familiares uma receita feita com raízes, ou seja, com batatas, né? Solicite que um adulto prepare a receita e com a câmera do celular registre o processo de preparo, passando pelo passo a passo da receita. Lembrando, aí é uma possibilidade que se ele tem essa ferramenta, desenvolver. Se ele não tiver, ele pode desenhar e ir contando a história. Ele vai relatando, não é? Fazendo uma produção textual. Tá certo? Lembrando que nós estamos na produção textual, mas tem quantitativos aí que nós utilizamos. Vamos trabalhar a questão, depois fazer uma comparação de receitas, não é? Um cursista trouxe uma receita de uma caldeirada de tambaqui, vamos utilizar essa mesmo, a caldeirada de tambaqui. Mas o que tem a ver com raiz? Mas é uma caldeirada de tambaqui com bastante batata. Batata não é uma raiz? Então, tá aí. Qual outro experiência gastronômica trouxe? Qual outra criança? Então, vamos fazer essas comparações. Pode ser no ambiente escolar ou, então, pode ser, sim, à distância, né? Olha as possibilidades. Então, uma outra sugestão de atividade, escolher uma das receitas que você encontrou e realize uma produção criativa. Ele pode fazer, como a Isamara colocou, um texto semiótico, ele pode colocar uma fábula, mas uma fábula, Josete, sim, ele pode fazer uma fábula e com as receitas, uma notícia, uma propaganda. Por exemplo, eu estava vendo ontem mesmo os benefícios, eu disse, meu Deus, vai já aumentar o valor da macaxeira. Porque justamente da macaxeira, estava dizendo que os benefícios, estava vindo no Google, e vários sites, o benefício da macaxeira. E aí eu disse, vamos fazer igual como do açaí. Aí o preço vai lá para cima. Então, gente, realmente, ele vai escolher e ele pode fazer. Ele pode fazer uma notícia, pode fazer uma propaganda, dentre outros, além de decidir como apresentar. Pode ser envio de foto pelo app, se ele tiver o aplicativo, fazer um vídeo, mensagem, uma contação de história. E aí, professor, o céu é o limite, nós estamos dando várias possibilidades. Eu tenho internet, eu posso trabalhar assim. Eu não tenho, eu não vou fazer? Negativo. Vamos fazer com o que nós temos. Ele pode desenhar e pode escrever. Ele está no primeiro aninho, nós estamos no terceiro bimestre. Ele vai escrever como ele sabe, mas que ele sabe escrever, ele pode não saber corretamente alfabeticamente correto, mas ele sabe se inscrever e ele consegue se comunicar. E nós vamos priorizar essa escrita desse nosso estudante, tá certo? Então,
Vale ressaltar a importância da avaliação final da sequência didática. Nós falamos aí todas essas atividades que vai sequenciada, a avaliação processual. Dentro do processo, vamos adequando. Mas é importante o professor observar e anotar tudo o que for possível para que possa analisar o final da sequência, o que pode ser melhorado dali em diante para que os resultados obtidos sejam cada vez melhores. Eu tenho certeza que vocês têm outras possibilidades a partir destas que nós apresentamos. Eu tenho certeza disso, que vocês já trabalham e foram despertados a fazer mais atividades dentro do nosso contexto. Então, é justamente esta a nossa proposta, apresentar aqui para vocês possibilidades que vocês possam criar, recriar, adequar para a realidade de vocês, dentro do contexto de cada município que nos assiste. E nós deixamos aqui a nossa mensagem nesse nosso terceiro encontro formativo, que educar é crescer e crescer é viver. Educação é assim, vida no sentido mais autêntico da palavra, de Anísio Teixeira. Nós vamos deixar também aqui as nossas referências. Vocês lembram que a Josete falou uma fala da Bauer? Lá no início deste episódio, quem é a Bauer? É a Adriana Bauer, que foi entrevistada. Ela é do Instituto Claro Educação. Está aí relacionado. Quem quiser pode buscar, tá? Nós temos as nossas obras aí consultadas, estão tudo no final dessas cartelas. E aqui nós deixamos nossos contatos para que vocês, qualquer dúvida, vocês ou quiserem compartilhar algo conosco, está aqui os nossos contatos, o e-mail do Centro de Formação Padre José de Anchieta e da Gerência de Formação. E em nome da nossa secretária, Arlete Mendonça, agradeço a cada um de vocês que estão aí fazendo a diferença nesse momento de estiagem. O nosso muito obrigada e um excelente trabalho para vocês. Lembrando que nós tivemos 3 episódios, não é? Para os anos iniciais, e antes desses 3 episódios nós tivemos lá a introdução com a repriorização do currículo, não é? Então não esqueçam de assistir a todos. Principalmente esses 3 episódios, primeiro, segundo e hoje o terceiro, é uma sequência. Então, tente assistir a todos. Muito obrigada pela parceria de todos.